Então, vamos adentrando no módulo seguinte, que é a faculdade mediúnica em si. Definição e tipologia, mediunidade e religiões, mecanismos de funcionamento e a questão do animismo. Não necessariamente nessa ordem, né? Sempre quando nós vamos procurar beber de uma água, a rigor seria conveniente saber da sua qualidade, do seu estado, da sua origem. E nós sabemos que geralmente a água é mais pura, é mais límpida, é mais cristalina na fonte. Isso ocorre da mesma forma em se tratando do Espiritismo. Nós encontramos nas fontes que deram origem ao Espiritismo uma pureza, uma qualidade, uma limpidez inimitáveis até agora pelas obras que vieram depois. Tivemos muitas obras posteriores a Allan Kardec, posteriores às obras que ele escreveu, compilou, condensou, de qualidade inequívoca, né, indiscutível, mas que se complementam, porque a doutrina espírita é progressiva. Então, as publicações espíritas têm essa finalidade, né, de ir acompanhando a evolução do pensamento da humanidade. Se estas obras complementam, trazem informações novas, não invalidam e muito menos substituem o que está lá na base. Porque a gente sabe que a base é tudo, né? Uma casa sem alicerce não fica de pé. Né? Então, nós sempre, em qualquer dúvida, qualquer dificuldade de compreensão, devemos buscar nas obras básicas o equacionamento devido, a solução devida. Achamos exemplar a postura do Espírito Emmanuel, quando, em seu mediunato, junto com Chico Xavier, ele deu a seguinte orientação. Chico, se algum dia, né, eu vier a escrever através das suas mãos algum texto que se afaste ou contrarie o que disse Jesus ou o que disse Kardec, procure ficar com Jesus e Kardec e me esquecer. Então, observem a lucidez, né, deste mentor espiritual, Emmanuel, né, no aconselhamento que dá ao seu tutelado, que dá ao Chico Xavier, né, que sempre buscasse referência nas obras básicas. E, inegavelmente, a coleção André Luiz pode ser considerada uma revelação dentro da revelação espírita, dado o inusitado dos informes que traz. Mas todos os seus princípios, por mais elaborados que sejam, têm fundamentação no Livro dos Espíritos e nas outras obras da codificação. Né? Isso é algo muito importante de se fundamentar, coisa que outras obras não têm. Tem muitas obras noticiando, entre aspas, novidades que a gente não consegue respaldar nas obras básicas. Daí vale o conselho que Emmanuel dá para Chico, vale para nós. Né? Procuramos esquecer esses ceareiros das novidades, muitas vezes infundadas, né? E procurar nos respaldar sempre nas obras básicas. Então, para entender a mediunidade, é indispensável o estudo do Livro dos Médiuns. Até hoje, é o maior tratado de paranormalidade e mediunidade. Não existe obra que o equivala. Né? No Invisível, de Leon Denis, se aproxima muito. Né? É uma obra extraordinária no Invisível. Né? As obras nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, doutor espiritual André Luiz, médium Chico Xavier,
da mesma forma. Só que elas têm as suas características específicas que não excluem a necessidade da gente recorrer ao Livro dos Médiuns. E custa entender que há médiuns que passam uma vida inteira na casa espírita que nunca abriram o Livro dos Médiuns. E isso é muito complicado, né? Quem trabalha no serviço mediúnico não pode abrir mão do estudo, né? Precisa estudar, precisa ler, precisa conhecer. Isso é fundamental, né? Eu não posso pegar um violino e começar a tocar sem a preparação devida, né? Eu não vou produzir nenhuma melodia, só vou produzir ruídos, barulhos. Então, no serviço mediúnico é fundamental o nosso aperfeiçoamento constante para estar à altura do serviço desempenhado. Então, nós encontramos no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, que trata dos médiuns em geral e da faculdade mediúnica em particular, no item 159 que abre este capítulo, a seguinte afirmação: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Então, nessa primeira frase, Allan Kardec já diz muita coisa, né? Médium é aquele que sente, que percebe, que registra, né, a influência dos espíritos em qualquer grau. Então, a rigor, como a gente vai ver mais adiante, ele categoriza a mediunidade como uma faculdade comum a todo ser humano, porque não há quem não possa fazer esse registro das influências espirituais. Essa faculdade é inerente ao homem, né? Faz parte do ser humano, é íncita na natureza humana. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, como foi em outras eras, onde predominava o mediunismo e não a mediunidade, que é a mediunidade na sua apresentação normal. Então, em todos os povos e culturas, como nós vamos ver antes, como conversávamos com o Ricardo antes, sempre houve médiuns sensitivos, paranormais, que através dessas faculdades se destacaram, se projetaram além da craveira comum para estabelecer a sua influência, para estabelecer o seu poder, para estabelecer a dominação. Foi assim com os altos sacerdotes no Antigo Egito, assim com os pajés das diversas tabas indígenas, das inúmeras populações indígenas do nosso país, assim dentro da Igreja Católica, até os dias que correm. Quantos santos eram portadores de um vasto cabedal mediúnico, muitos deles a serviço do bem, mas alguns não. Então, essa faculdade, ela, modernamente, não é privilégio exclusivo de ninguém, porque nós vivemos em tempos de razão, em tempos de lógica, em tempos de ciência, que deixaram para trás os tempos da superstição, os tempos do desconhecimento, em que se podia usar essas faculdades para angariar influência e maiores recursos. Embora isso ocorra no nosso meio também, né? Isso é bem conhecido, né? Por isso, embora não devesse ocorrer, né? Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Então, todos somos médios. Vamos voltar a essa questão. Todavia, então, genericamente, todos nós somos médiuns porque conseguimos registrar interferência espiritual. E até em função da questão da nossa mente irradiar e recepcionar pensamentos, energias e outros tipos de radiações, que é o que tipifica a mediunidade. Então, simplesmente por esse fato, todos nós somos médiuns.
Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que não depende de uma organização mais ou menos. O que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Hoje, os médicos que estudam o fenômeno mediúnico analisam ele como se radicando, a faculdade mediúnica, se radicando em nosso sistema nervoso, que é o promotor de toda a nossa sensibilidade. Existe um médico, nos surgiu o nome agora, mas que ele faz estudos da glândula pineal a partir do informe espiritual, que lá no Missionários da Luz, que nós conversávamos antes também, o mentor espiritual esclarece que a glândula pineal, que está bem no centro do nosso cérebro, constitui a glândula da vida espiritual e que seria o ponto de conexão entre o espírito e o corpo físico. Né? E esse médico, o sobrenome é Oliveira, não lembramos do primeiro nome dele. Alguém sabe ou não? Sérgio de Oliveira, isso, Sérgio de Oliveira, isso, ele é professor da USP, né? Isso. E ele está fazendo um estudo a partir desse informe do André Luiz para tentar localizar fisiologicamente, né, ou tentar entender fisiologicamente o funcionamento da mediunidade. E as pesquisas já vêm bem avançadas. Né? E é bem interessante de conhecer o trabalho dele. Por isso que Allan Kardec, observem que Allan Kardec, então, homem de pensamento, de esclarecimento, de ilustração, antecedendo as conquistas científicas nessa área. Agora que a medicina começa a pesquisar, e ele já dizia que a mediunidade bem caracterizada depende de uma organização mais ou menos sensitiva, que consegue perceber que é influenciável pelas forças espirituais. E de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Os pneumatógrafos, né, que é o mais diferente, não dá para deduzir, a pneumatografia é aquela manifestação dos espíritos, sempre com a presença de um médium, mas através da ectoplasmia. O espírito não se usa da mão do médium para escrever, mas traça caracteres num papel, imprime, né, nas antigas chapas fotográficas, né, impressiona as chapas fotográficas. Foi provavelmente o que ocorreu lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu para conversar com Yahvé, que segundo Herculano Pires não seria Deus, mas seria o espírito guia do povo hebreu, né? E o próprio texto bíblico diz que Deus, no caso de Yahvé, teria escrito com seu dedo a tábua dos 10 mandamentos. Teria sido, então, um fenômeno pneumatográfico, onde o espírito grafa diretamente, né, os caracteres no objeto que ele elegeu para manifestar a sua mensagem. Foi o que ocorreu no festim de Baltazar, também narrado lá no Antigo Testamento, que aparece grafado na parede de uma festa que o rei Baltazar estava dando, o vaticínio, a profecia da sua queda iminente. Né? E foi o que ocorre, um fenômeno pneumatográfico. E a Bíblia está cheia de referências a esse tipo de fenômeno. Isso aqui é muito importante. Tá? Assim como cada um de nós é um ser singular, a mediunidade que nos caracteriza recebe a mesma singularidade, é única. Nós não vamos encontrar dois médiuns iguais. Me deixa profundamente assombrado uma obra como Mecanismos da Mediunidade,
ou Evolução em Dois Mundos, que foram duas obras com um único autor espiritual, André Luiz, mas com dois médiuns. E me assombra particularmente a unidade do texto. Muitos deles, era ainda quando o Chico estava em Pedro Leopoldo e o Valdo Vieira em Uberaba. E até não havia ligação entre um capítulo e o outro até se reunir os livros. E quem lê a obra não consegue, se não sabe pelas explicações iniciais, qual capítulo foi psicografado pelo Chico e qual foi psicografado pelo médium Valdo Vieira, não sabe identificar. Tal a unidade do pensamento, as mesmas expressões idiomáticas, é impressionante. Mas mesmo eles que tinham a faculdade psicográfica muito semelhante, eram dotados de singularidade. Semelhante não é igual. Né? Então, a nossa faculdade é única. Mas essa afirmação de Allan Kardec vem se observando cada vez mais a propriedade dela. Que, embora muitos possuam uma aptidão generalizada, geralmente acabam demonstrando uma especialização na sua função mediúnica, que é o que ocorreu com Chico Xavier. Chico Xavier, quando estava em Pedro Leopoldo ainda, desde a sua infância, né, demonstrava uma gama fenomenológica vastíssima, com tipos de mediunidade que ainda precisam de estudo, e muitas delas que ainda nem havia sido registrada ainda, tipo de ocorrências. Né? Por exemplo, há narrativas de que muitas vezes ele tomava de um livro e absorvia o conhecimento daquele livro sem sequer abri-lo. Né? Chico Xavier. Né? Então, para ter uma ideia. Né? Então, é algo... Isso nos faz pensar, né, no nosso futuro espiritual na Terra. Né? Eu queria estar nesse estado já, né? Só pegar a figura aqui. Então, Chico Xavier apresentou ao longo de toda a sua vida um grau muito variado de mediunidade. E quando estava em Pedro Leopoldo ainda, ele estava se dedicando aos fenômenos de ectoplasmia, em que ocorriam muitas materializações. Mas ele foi advertido pelo seu mentor, o Espírito Emmanuel, que era o responsável pela sua condição mediúnica, que deveria se abster desse tipo de mediunidade, porque não era a sua missão. O seu compromisso era com os livros. Daí ser o maior médium psicográfico de toda a história. Né? Mais de 400 livros psicografados. 412, parece, né? Psicografados. Até agora é um feito inigualável. Né? E tratando dos gêneros mais diretos, história, filosofia, política, religião, espiritualidade, física quântica, psicologia, os temas são inúmeros. Né? De alguém cuja formação escolar resumia-se ao antigo primário. Né? Então, como comentávamos, né, custa entender tanto ceticismo. Né? Não dá para conceber que alguém consiga, porque muitos especialistas, muitos cientistas diziam que o Chico tirava tudo isso dele mesmo. Como uma pessoa, né, com formação primária vai conseguir escrever um livro como este? O Valdo Vieira, tudo bem, tinha formação superior, formação acadêmica, o Chico Xavier não. E a qualidade dos seus informes são superiores aos recebidos pelo médium Valdo Vieira. Embora, nesses dois casos, né, a identidade do pensamento é o mesmo. Então, nós também, né, a gente entra na sociedade espírita, a gente se deslumbra, quer porque quer desenvolver a mediunidade, nem sabe muito bem o que é isso, e quer enxergar os espíritos, quer conversar e coisa e tal. Mas né, não se dá conta, né, que tudo obedece ao espírito de sequência e exige preparação. Né? Seguindo adiante. Chico Xavier, numa entrevista, explicou que para ele mediunidade na essência é a afinidade, a sintonia
estabelecendo a possibilidade de intercâmbio espiritual entre as criaturas, que se identifiquem na mesma faixa de emoção e pensamento. Então, não se concebe a comunicação mediúnica sem afinidade, sem sintonia, sem ligação. Tanto que todos somos médiuns. Vamos repetir isso várias vezes ao longo da nossa fala. Mas, geralmente, chama-se de médiuns aqueles em que a mediunidade se apresenta de forma patente pelos efeitos que manifesta, né? Segundo a fala de Allan Kardec. Né? Só que aquele que é médium nessas condições, como nós vamos ver depois, fez todo um preparo anterior e muitas vezes já renasce ligado espiritualmente ao seu mentor espiritual, que vai lhe coordenar as atividades ao longo da sua missão mediúnica, que foi o que ocorreu com Emmanuel e com Chico Xavier. Então é algo muito importante isso. Né? Não se improvisam as coisas. Né? As grandes tarefas que são executadas na Terra não são frutos do improviso. Elas têm a precedê-las uma grande preparação, um grande planejamento, um grande estudo. Né? Esta casa, que nasceu há pouco tempo, não surgiu do nada. Né? E tampouco, provavelmente, não deve ter sido ideia originalmente de nenhum dos mentores encarnados que a arquitetaram. Provavelmente, eu já vi uma equipe espiritual que estava trabalhando para edificá-la, para soerguê-la. E funciona assim. Oi? Sim, claro. E isso é tão verdade que já nos foi dito isso, que essa casa estava latente no plano espiritual e aguardava ansiosa, né, a possibilidade de existir. E até que, em algum momento, digamos assim, foi dado ouvidos a isso, e pela intuição, pela emoção também, né? Ela existiu. E como não houve essa preparação, que ninguém imaginava que essa casa realmente andaria assim, né? Pelas tantas dificuldades que todos tivemos aqui, o pessoal que iniciou mesmo a caminhada, hoje, graças a Deus, a gente acho que já está no leito correto, né? Assim como o barquinho que inicia trêmulo, né, o seu andar, graças aos mentores que realmente nos ajudam, nos coordenam tudo. Hoje a gente já está no mar mais tranquilo, mas é uma grande verdade. Sim. E eu te digo assim, já nos foi falado que tudo é realmente preparado, muito mais pelo plano espiritual. E é um tipo de mediunidade que a gente não valoriza, né? Ou deixa de lado essa da intuição, né? E é a porta de contato direto com o mundo espiritual, né? Através da qual os nossos mentores nos orientam o tempo inteiro, né? Em todos os momentos da nossa vida. Né? E com certeza essa faculdade tende a se dilatar mais no futuro, a fim de que a gente possa participar mais conscientemente desses processos, né? Que são muito maiores do que a gente pensa. Né? Só fazendo um encaixe parapsicológico, né, da mediunidade com a parapsicologia. A gente pode fazer, segundo os tipos de manifestação mediúnica, a seguinte divisão: a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais. Né? De efeitos físicos, as que envolvem os fenômenos de ectoplasmia, né? Materialização, desmaterialização, transporte, deslocamento de objetos, pneumatografia, pneumatofonia, né? Que se ele ocorresse aqui agora, todos nós o apreciaríamos. Né? A pneumatofonia é a materialização da voz. Nós todos ouviríamos esse fenômeno.
E é o que ocorre muito no Antigo Testamento. Quem lê o Antigo Testamento percebe que Deus falava o tempo inteiro, Deus, entre aspas, né, falava o tempo inteiro com o povo hebreu. Né? Havia uma nuvem e da nuvem vinha a voz. O que é a nuvem na moderna manifestação espírita? Né? É a nebulosa ectoplásmica, né? É a força ectoplasmática que extrapola do médium, que se exterioriza do médium, e a partir dessa nebulosa o espírito se materializa. Né? Então, isso no Antigo Testamento, quem com entendimento espírita lê a Bíblia, a compreende de cabo a rabo, do Gênesis ao Apocalipse. Né? Então, isso é efeitos físicos. Os efeitos intelectuais são todos aqueles ligados ao papel que o médium desempenha na decodificação da mensagem que é transmitida, que é a psicografia, a psicofonia, a vidência, a audiência, porque o que o médium vidente vê é o que ele consegue captar, é o que ele consegue traduzir. Me parece que é nos Mensageiros também que narra o caso de uma senhora viúva, mãe de 3 ou 4 filhos, não lembro muito bem, que realizava o evangelho no lar, na sua casa, do qual o diretor espiritual era o marido desencarnado. Né? E ela era dotada de vidência. Só que ela poderia enxergar muito além do que ela enxergava, porque a sua faculdade permitia. Mas os seus mentores espirituais, né, moldaram, né, a sua faculdade de modo que ela pudesse absorver 30% apenas de tudo que ela teria possibilidade de absorver, porque era o que seria importante para a realização dos trabalhos. Então, a importância, né, do mundo espiritual na coordenação de todo o processo mediúnico. E daí a necessidade de estarmos bem amparados, né, para o exercício da mediunidade. E esse é o fundamento principal para não descambarmos para alguma obsessão. E a parapsicologia vem estudando a mesma coisa, só que com outras nomenclaturas. Os efeitos físicos eles chamam de fenômenos, eles chamam as funções psi do ser humano, né? Porque psi é a letra grega que inicia a palavra psicologia, né? Psique, alma. Né? Então, as funções psi, né? As funções espirituais do ser humano. Kappa é a primeira letra da palavra kinesis, que em grego é ação. Então, psicapa são aqueles fenômenos de telecinese, em que o paranormal, o sujeito, como eles chamam, consegue, pelas suas próprias forças, sem intervenção espiritual, movimentar objetos e por aí vai. Os fenômenos psi-gama já, então, estão ligados à clarividência, à clareaudiência, que seria um pouco diferente da vidência e da audiência, que seria aquela visão que o indivíduo, enquanto sensitivo, consegue captar por si mesmo, sem interferência direta do seu guia ou mentor espiritual, como é no caso da vidência e da audiência, em que o espírito está coordenando o que o médium deve ver ou não. Né? Chico Xavier, por exemplo, quando estava psicografando há 2000 anos, ele adentrou na onda mental do autor espiritual do livro, que era o seu guia Emmanuel, e via desenrolar-se, como se estivesse presente, as cenas do que estava acontecendo. Então, isso é evidência, porque ele estava enxergando a partir da orientação do seu guia espiritual. Mas como ele começou a interagir demais com os personagens, assim como a gente faz com as novelas, fica torcendo mais por um, menos por outro, ele começou a interferir no processo da recepção do livro. E o espírito teve que bloquear a visão do desenrolar. Mas imagine, se a gente lê há 2000 anos, fica deslumbrado. Imagina poder ver, né? Fantástico. Então eles chamam isso de psigama. Né?
Porque gama é a primeira letra da palavra gnosis, né? Conhecimentos. Né? Então, seria um conhecimento sem os sentidos. Né? Seria as faculdades que nos permitem conhecer sem usar os sentidos convencionais. Isso aqui é muito importante, também extraído do Mecanismos da Mediunidade. A lei do campo mental. Isso regula a nossa existência psíquica e as nossas relações, mente a mente, encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, ou desencarnado com desencarnado. Aqui na Terra, ou lá em Júpiter, aqui na Via Láctea, ou lá no sistema, em outro sistema galáctico, esse princípio tem validade, ele é universal. Rege a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Cada mente é como se for um mundo de per si, respirando nas ondas criativas que despede, ou na psicosfera em que gravita para esse ou aquele objetivo sentimental, conforme os próprios desejos, sem o que a lei de responsabilidade não subsistiria. Então, isso aqui é fundamental e é simples. Né? Cada um de nós, como temos repetido, só assimila e transmite aquilo que pode, consoante os limites da sua consciência, das conquistas que já foram feitas. Não se pode usar um professor de filosofia para ensinar o pensamento de Platão, de Aristóteles, de Kant ou de Nietzsche para uma criança, porque a criança não tem condições de assimilar, não vai entender, por mais didático que o professor seja. E o mesmo ocorre conosco, com exemplos que nós já citamos. Nós ficamos esperando por comunicações mais elaboradas que nós não estamos nas condições necessárias para receber. Então temos que nos contentar, valorizar e insistir na forma como nós conseguimos assimilar essas informações, porque é um processo bastante complexo. Lembrei de outro episódio que eu gosto muito de um escritor chamado Herculano Pires. Ele tem obras fantásticas, né, e muito profundas. É um dos maiores estudiosos brasileiros do espiritismo. Ele desencarnou em 1979. Em 1974, ele escreveu um livro que acabamos de ler, foi o último que lemos agora, que é Diálogo dos Vivos, no qual ele mantinha uma correspondência com Chico Xavier. Chico Xavier mandava algumas mensagens que ele tinha recebido e ele avaliava as mensagens, analisava. Então, o livro traz a explicação do Chico, como ele tinha recebido a mensagem ou algum fato ligado a ela, traz a análise dele, traz a mensagem em si e traz o comentário dele, aprofundando a mensagem, correlacionando com outras temáticas. Em um dos pontos, eu achei muito curioso, que em 74 Chico já está em Uberaba. E em Uberaba é uma outra fase da sua mediunidade, a fase das cartas, né, em que milhares de pessoas acorriam para lá periodicamente em busca da notícia de um familiar. E nessa época ele comenta, o Herculano Pires, que o médium estava sendo muito criticado, que ele deveria parar de atender essas pessoas para se concentrar na recepção de novos romances mediúnicos, como os do Emmanuel, né, o ciclo de romances históricos, como os de André Luiz, né, os ciclos de romances que descreviam, analisavam a vida espiritual. E aí ele faz uma crítica muito interessante, que ele coloca que ele reconhece essa nova fase na experiência mediúnica do médium mineiro e rebate as críticas dizendo para que querer receber novas obras, né,
se nem as que já foram recebidas foram devidamente estudadas e compreendidas? Daí ele questiona, onde estão os comentadores das obras de André Luiz? Tem muito poucos, e são obras complexas, principalmente as duas que temos citado, né, Mecanismos da Mediunidade e a Evolução em Dois Mundos. Onde estão os comentadores da obra de Leon Denis, que está esquecida, das obras de Gabriel Delany, de Camille Flammarion, que quase ninguém sabe quem é, né? E foi contemporâneo de Allan Kardec, foi um dos maiores pensadores do século XIX, um conhecimento enciclopédico, médium. Lá na Gênese tem um capítulo que se intitula Uranografia Geral. E esse texto, ele é assinado, é um texto psicográfico, é assinado pelo Espírito Galileu. Né? E poucos sabem que foi psicografado por Camille Flammarion. Né? Então, nós estamos pecando muito, né, no conhecimento da nossa doutrina. Então, essa mesma crítica, lá em 74, Herculano Pires fazia para os aventureiros, que desejam cada vez mais novidades, né, mas não se interessam pelo estudo verdadeiro, pelo conhecimento profundo. Né. Então, a lei do campo mental é fundamental, né, para entender o funcionamento da mediunidade. O processo da mediunidade, ele requer, basicamente, né, três coisas. Né. A mediunidade em si é um processo de comunicação. Então, como todo processo de comunicação requer um emissor, a mensagem e o código que a transmite, e um receptor. No caso da mediunidade, geralmente, o emissor é o espírito desencarnado, que quer se comunicar. O receptor, o espírito encarnado, que funciona como médium. A mensagem, ela não é o código em que ela está expresso, não é o que nós utilizamos para traduzir aquilo que nós pensamos ou sentimos que são as palavras, que é a linguagem articulada. Porque os espíritos não a utilizam. Embora André Luiz vai dizer lá no Evolução em Dois Mundos, que no espaço entre nações, que são as regiões espirituais mais contíguas à Terra, se conservem as mesmas características planetárias e ainda se sirvam das mesmas expressões idiomáticas, que é o caso das cidades espirituais, como o nosso lar, onde se fala o português, né, e por aí vai. Tá? Mas, a rigor, né, os espíritos não utilizam, né, no processo da comunicação, a linguagem que nós utilizamos. Os espíritos se comunicam através do pensamento. E o que é o pensamento? O pensamento é imagem, o pensamento é conceito, o pensamento é ideia, não é palavra. Daí a questão do emissor e do receptor. O emissor está emitindo, né, uma mensagem formada de imagens, ideias, sentimentos, e o receptor está assimilando-as na medida das suas possibilidades, que sempre, ou quase sempre, fica aquém da mensagem transmitida. Então, a rigor, o médium consegue captar muito pouco do que o espírito está transmitindo. Tem um outro caso que se passou com o Chico Xavier, que o primeiro livro que ele publicou foi Parnaso de Além Túmulo, em 1932, que unia poesias. Né? E é uma obra fantástica. Né? Ali
tem mais de 52 poetas da língua portuguesa que se manifestavam através dele, com o mesmo estilo poético de quando encarnados, né? E tem um dos autores que frequentemente se comunicava através dele, chamado Augusto dos Anjos, que deixou só uma obra escrita que foi Eu, o nome da obra é Eu, e ele se caracterizou, não foi reconhecido em vida ainda, e se caracterizou pela bizarria da sua poesia. Era muito estranho, né? Usava termos da ciência, psicogenética, do macrocosmos e por aí vai, e falava muito da morte, do sofrimento, da dor. Então ele foi reconhecido, Olavo Bilac, quando recebe a notícia da sua morte, ainda desdenha, dizendo que ele já tinha ido tarde, porque a sua poesia não tinha valor para ele. E hoje é consagrado como um dos poetas mais brilhantes e mais originais do Brasil e da língua portuguesa. E esse espírito apareceu para o Chico Xavier, que o Chico Xavier na época trabalhava numa venda, né, aquelas vendas antigas, tipo a Schmidt, né, que tinha aqui, onde era o museu ali, né, aquelas vendas onde tinha de tudo. E era função sua cuidar de uma horta, né, que produzia alhos, que era um produto importante lá da economia da cidade de Pedro Leopoldo. E antes dele ir para casa, ele sempre tinha entre as suas atribuições cuidar dessa horta. E ele explica que era um momento em que os espíritos se aproximavam dele para ir preparando para as comunicações que ocorreriam à noite, né, nas sessões espíritas, no centro espírita Luiz Gonzaga, né, Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, que ele fundou com o irmão e outros amigos. E numa dessas ocasiões, ele está lá regando os alhos e aparece para ele o espírito do famoso poeta Augusto dos Anjos. E começa a falar para ele das estrelas brilhantes encontradas em galáxias distantes e da poeira cósmica, e o Chico Xavier regando os alhos, né? E não entendendo bolhufas daquilo que o espírito falava. E daí o Chico comenta que o espírito se irritou, né? E olhou para ele e disse assim, realmente, a tua cabeça não aguenta mesmo. De noite eu vou escrever o que tu conseguir. Mas ilustra muito bem isso aqui. Tá? Que imagina Chico Xavier, né? Tendo dificuldade para captar a mensagem que o espírito estava tentando psicografar. E essa mensagem está na obra Parnaso de Além Túmulo. Esquecemos o título da poesia. Mas é uma poesia extensíssima e muito bela, muito profunda, né? Então, entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado, forma-se necessariamente, né, uma ligação profunda, né, de pensamento para pensamento. Não há comunicação espiritual sem que a onda mental do espírito comunicante esteja conjugada à onda mental do médium, do espírito encarnado. Não há comunicação mediúnica sem conjugação de ondas, né? Porque é através, espírito a espírito, diria Kardec, né? Espírito a espírito, através do perispírito, que se transmite a mensagem mediúnica, né? André Luiz vem amplificar essa afirmação kardeciana que os espíritos da codificação fizeram, nos alertando para o processo da conjugação de ondas mentais. Então, é através da sobreposição dessas ondas em que o médium consegue absorver aquilo que o espírito está transmitindo. Observem que é um entrosamento, é uma conjugação, uma sobreposição das ondas. Ao mesmo tempo que o espírito está se comunicando com o médium também está se comunicando com o espírito. E às vezes é difícil, quando a conjugação é perfeita, às vezes é difícil de precisar qual é o pensamento de um e qual é o pensamento de outro.
E aí, né, esbarramos, né, no problema que é muito grande da codificação da mensagem, da sua decodificação. Né? O espírito codifica a mensagem e o médium tem o papel, a função de decodificá-la. E, além disso, traduzi-la em palavras. E nós sabemos que às vezes nos ocorrem pensamentos, sentimentos, que nós não temos como traduzir em palavras, a gente não consegue explicar. Uma relação amorosa, por exemplo, às vezes a gente quer expressar tudo o que a gente está sentindo em um determinado momento. O amor, o ódio pela pessoa, a gente não consegue. Né? As nossas palavras não se adequam, não se amoldam àquilo que a gente quer dizer, aquilo que a gente quer expressar. E isso ocorre direto no processo de comunicação mediúnica. Então, isso aqui é muito complicado. Nos domínios da mediunidade, usando um exemplo que já demos antes, em que o mentor espiritual que acompanha as experiências de observação do espírito André Luiz e do espírito Hilário Silva, eles vão no centro espírita fazer uma série de observações e eles analisam um processo de comunicação em que havia apenas um espírito transmitindo a mensagem, mas que foi captado de forma diferente pelos médiuns. Foi o exemplo que já demos antes. Um psicografou uma mensagem, outro fez um desenho, outro viu, era a mesma mensagem, só que cada um interpretou-a de acordo com as suas possibilidades. Foi mais ou menos o exercício que nós fizemos aqui. Então, para ter uma ideia da dificuldade que implica o processo mediúnico, a gente não se dá conta disso. Parece algo tão simples, né? Mas na verdade não é. Não é? Sim. Eu acho que é importante, assim, tudo ser esclarecido a questão dessa intimidade das casas espíritas, né? Dos questionamentos, né? Toda e qualquer comunicação ou mensagem que é trazida, né? Não por uma questão lógica, mas da razão, porque às vezes acontece em muitas situações que o médico também se fascina ou passa muita coisa dele, né? E aí fica o questionamento, os meninos, olha, será que eu questiono o médico? Ela é tão querida, né? Ela é um falador tão querido, eu vou questionar. Não, é a razão sempre, né? Com certeza. Não é base. E até a compreensão, né, da parte da pessoa que o que está sendo analisado não é ela, é a mensagem que ela recebeu. E não dá para entender por que tanto milindre, porque nós sabemos que no processo mediúnico se deve atribuir toda e qualquer comunicação. É claro que o médium desempenha um papel fundamental, sem o qual não teríamos a mensagem, não teríamos a comunicação em si. Mas a autoria dela cabe ao espírito. Portanto, se é uma mensagem boa ou não é, o médium não deve se vangloriar da mesma. Muito menos se incomodar ao vê-la objeto de crítica. E toda mensagem tem que ser examinada, tem que passar pelo crivo da razão. E Allan Kardec recomenda como critério fundamental a questão da linguagem, que é através da linguagem que há como se avaliar a qualidade da mensagem e do espírito que está se comunicando. Então tem que ser examinado, até para não sermos joguetes dos espíritos brincalhões, dos espíritos mal intencionados. E o médium por si só tem que ter uma boa dose de autocrítica para fazer essa autoavaliação. Até porque o que ele recebe, primeiro, diz respeito a ele. Quantos médiuns aí recebem tantas mensagens belíssimas falando de amor, de caridade, de perdão, de paz, mas não conseguem viver isso no seu dia a dia? Não se dão conta que aquelas mensagens são prioritariamente para o seu esclarecimento, para a sua melhoria. Ainda se vangloriam, por pensarem que é para os outros. Mas tudo que nós recebemos, primeiro, diz respeito a nós. Nós temos que ver a validade daquilo para nós mesmos.
Quando a gente recebe esses puxões de orelha da espiritualidade, a gente tem que perguntar se não é para nós, a gente não está errando. E o médium tem que ter essa qualidade, né, de ser autocrítico e de submeter tudo aquilo que recebe à avaliação da razão, da lógica, né, para não se fascinar, não se obsedar, não cair numa subjugação, né, que é muito comum. Né? Então aqui tem uma cena que reproduz um episódio da obra Nos Domínios da Mediunidade. O espírito André Luiz, né? Aqui o mentor espiritual, se não nos falha a memória, é o Clementino. Aqui o médium doutrinador, né, Raul Silva. Aqui a médium, né, num episódio de incorporação ou psicofonia. Né? E ali os demais medianeiros, né, que estão interligados através das correntes mentais. Né? Isso é muito importante. No processo mediúnico, na casa espírita, ele nunca ocorre isoladamente. Ele é produto do grupo, das correntes mentais formadas pelo grupo. Então, o que um médium em particular recebe, muitas vezes, é fruto também do equilíbrio, da harmonia que foi consolidada no ambiente, como essa imagem representa muito bem. Né? Então, quando se começa a reunião, quando se faz a prece funciona como uma espécie de reflexo condicionado específico, segundo o espírito André Luiz, que faz com que a nossa mente se projete a regiões superiores, onde é mais fácil a sintonia com os nossos mentores espirituais e a concretização dos trabalhos que nos cabem na sessão mediúnica em questão. Aqui é uma sessão de desobsessão. Né? É interessante que, eu não sei como funciona aqui ou nas outras casas, mas na casa onde eu conheci o Espiritismo, onde eu fiz minha iniciação no Espiritismo e na mediunidade, a sessão de desobsessão é em torno da mesa e o doutrinador fica sentado, ele não se move. Mas existe em muitas casas espíritas do Brasil que é diferente. Nós podemos ver no livro Desobsessão, também psicografado pelo Chico e de autoria do espírito André Luiz, que traz fotos juntos. Eu não sei se a edição nova está igual à antiga, mas a antiga trazia fotos, eles mostram os médiuns formando pequenos círculos, às vezes quando é uma quantidade de médiuns maiores, e vários doutrinadores circulando. Então, às vezes, manifestava-se mais de um espírito ao mesmo tempo, então ia o outro doutrinador conversar com aquele espírito. Né? Mas aqui acho que mais ou menos funciona assim. Né? Há uma disciplina do médium que é muito importante, porque às vezes ocorre, né, de duas manifestações concomitantes, principalmente em casos de desobsessão, em que os espíritos implicados, às vezes não é um, não são dois, não são três, às vezes são a legião de que nos dão notícia, né, os relatos evangélicos. Né? Então aqui mostra muito bem, né, a médium em transe mediúnico, a sua mente conectada à mente do espírito comunicante. O que o espírito está sentindo, ela passa a sentir também, de acordo com a sua capacidade de absorção, de assimilação da corrente espiritual ou mental que se formou entre um e outro. E é muito importante ali o papel do doutrinador, que eu sempre lembro do Hermínio Miranda, que na sua famosa obra Diálogo com as Sombras, logo ali nos capítulos iniciais, ele coloca que no início ele frequentava lá o grupo e queria desenvolver a mediunidade, nada acontecia, né? E no fim ele se transformou num grande doutrinador. Né? Mas até por desprezarmos a função da nossa intuição, que é o canal de ligação direta com as esferas superiores, com os nossos guias espirituais. Ali, Clementino está sob a orientação, sob um fluxo mental direto do espírito
clementino, do mentor espiritual. Embora ele não registre consciência dessa influenciação. Mas ele não está agindo sozinho naquele momento. E é o que nos ocorre diariamente. São os casos de mediunidade ignorada. Porque nós encontramos a mediunidade em todos os lugares, nas mais diferentes situações. Até saindo de um dos encontros desse, André Luiz, Hilário Silva e Aulus, eles estão se deslocando do centro espírita no qual eles foram fazer a observação e estudo para uma outra residência, e na rua por onde eles passam, eles observam uma ambulância que vinha sirenando, abrindo caminho em alta velocidade para poder efetuar o socorro de um doente que estava com risco de vida. E aí eles observaram que ao lado do motorista, que era um senhor de meia idade, havia uma entidade lirial, eles descrevem dessa forma, uma entidade lirial, um espírito de muita luz, que auxiliava diretamente o motorista daquela ambulância na execução do seu trabalho, embora ele fosse ignorante disso. E assim ocorre também conosco, cada um nos quefazeres, nas suas ocupações, nas suas conversações, sofre diretamente a interferência do mundo espiritual através das radiações mentais que nos caracterizam. Embora ainda tenhamos dificuldade para fazer esses registros conscientes, de que o pensamento não é nosso, de que a ideia genial que tivemos não é de nossa autoria. Às vezes é, mas às vezes não é. Tá? E até nós não temos essa consciência até em função do crescimento que nós temos que empreender. Né? Bem, a questão do animismo. Né? Animismo é uma palavra que dá margem a um pouco de confusão, porque ela é uma palavra polissêmica, ela tem vários sentidos. Né? Na ciência antropológica, eles utilizam a expressão animismo para classificar o tipo de religiosidade dos chamados povos primitivos, né? Dos indígenas, etc. Animismo vem de ânima, de alma. Né? Então, eles caracterizam as religiões indigenistas, onde, por exemplo, os membros de uma determinada tribo veem na natureza uma extensão de si mesmo, que assume uma condição de sacralidade para eles. Né? A pedra é sagrada, o sol é sagrado, a água do rio é sagrado, porque eles se veem projetados no ambiente. Então, a antropologia usa essa expressão, animismo, para classificar esse tipo de religião, né? Ou religiosidade. Mas nos estudos da paranormalidade, nos estudos espíritas, animismo, no mesmo sentido, né, é utilizado para explicar as comunicações que não são mediúnicas, embora pretensamente se acreditem serem, mas que, na verdade, são produto do próprio médium que está se comunicando. A princípio, quem utilizou primeiro essa expressão foi o pesquisador soviético, russo, né, que estava a serviço do czar Alexandre I, Alexander Aksakov. Né? Havia um médico lá na segunda metade do século XIX chamado Dr. Hartmann, que estava defendendo a tese de que todas as manifestações espíritas seriam originárias do próprio indivíduo, do próprio médium. Daí Alexander Aksakov vai escrever um livro, Animismo e Espiritismo, onde ele vai rebater todas as críticas do médico e vai dizer que o fenômeno mediúnico, em toda a sua gama de expressão, não se resume à explicação animista. Que há vários fenômenos, principalmente aqueles de efeitos físicos, né, que não se explica pela tese animista. Né? Então, ele rebate isso aí. Então, primeiro, quem teria utilizado esse termo seria Alexander Aksakov. Né?
E é sempre uma preocupação muito presente no centro espírita do médium iniciante, se aquilo que ele está recebendo é dele ou não é, o que causa confusão, né? Essa hesitação, no primeiro momento, ela se respeita, né? Ela é normal, né? Não poderia ser diferente, né? À medida que o candidato à mediunidade vai intensificando o trabalho da sua educação, do desenvolvimento das suas forças psíquicas, ele vai adquirindo maior segurança em que a hesitação, a dúvida, o receio vão ficando para trás, vão ficando de lado. O fundamental é fixar a atenção no trabalho que está sendo realizado, na gravidade do mesmo, na utilidade do mesmo. E tornar-se maleável, flexível à entidade que quer se comunicar. Porque se ficar naquela luta mental, mas será que isso aqui é meu? Será que não é? Mas isso aqui eu acho que é da minha cabeça. Pega o lápis e escreve. Né? Sentiu o impulso para falar, começa a falar. Num grupo de educação mediúnica, isso tem que ser respeitado. Né? Não conseguindo ir adiante na fala ou não, e o médium nem deve se envergonhar disso. É uma aprendizagem. Mas não, a gente esquece que para aprender a ler e escrever foi todo um processo demorado, né? Que geralmente leva no mínimo 1 ano, mas já prevendo outros conceitos anteriores, foram adquiridos em casa antes de se ir para a escola. E a gente quer chegar na casa espírita já incorporando, psicografando, vendo e por aí vai. Não é assim. Se isso ocorre para alguns que já estão com a mediunidade mais aflorada, muitas vezes até em processos de obsessão que precisa ser trabalhado isso, não é para a maioria das pessoas que tem essa faculdade e deseja desenvolvê-la, deseja educá-la. Né? É um processo moroso, em que a gente vai ter que aprender, vai ter que começar devagarinho. E tem que se mostrar sensível à influenciação, do contrário não. No capítulo 19 do livro dos médiuns, intitulado Do Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas, ali Allan Kardec faz um estudo muito interessante sobre isso. Né? É um diálogo também com os espíritos, a semelhança do Livro dos Espíritos. E ali uma das primeiras perguntas é se o médium exerce uma influência muito grande na comunicação que está dando. E os espíritos respondem que é evidente que exerce, porque ele está sendo o tradutor da mensagem. Né? É o seu pensamento, né, que está transformado em palavras, faladas ou escritas, e interpretando o pensamento do espírito comunicante. Então é evidente que tem a sua marca. As obras do Divaldo, por exemplo. Né? Somos um ávido leitor das suas obras. Já lemos mais de 50 obras do Divaldo. Mas é muito curioso que, mesmo considerando os diferentes espíritos que se comunicam através da mediunidade dele, se percebe o papel que o médium desempenha nas comunicações, no estilo, na linguagem, etc. Que, embora varie, dá para se perceber as personalidades mediúnicas que se manifestam, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Vitor Hugo, Amélia Rodrigues, etc. Pelo gênero das comunicações, pela linguagem também, mas é fácil de se constatar o papel que o médium desempenha nas mensagens, na hora de traduzir o pensamento dos mentores espirituais. Então, o animismo é uma questão bem polêmica, é algo normal, é algo natural, principalmente naqueles que estão iniciando essa caminhada na mediunidade, e precisa, né, com segurança,
entregar-se ao grupo, da necessidade de fazer isso numa casa espírita séria, num grupo sério, para não sofrer as consequências de um trabalho mal feito. Aqui vamos passar rapidamente. A mediunidade está na base de todas as religiões. Todas as religiões se fundamentam nas comunicações mediúnicas, na interferência do mundo espiritual. Os povos pré-históricos, todos eles, tinham relação direta com o mundo espiritual, porque muitos deles tinham a sensibilidade mais aguçada, viam os espíritos. Às vezes, um membro do clã, do grupo, desencarnava, mas o espírito ficava com o grupo, e muitos deles, com essa sensibilidade mais aflorada, percebia, via, ou enxergava em sonho e conversava com ele. Então, isso é algo, como conversávamos antes, universal. A ideia da imortalidade, a ideia de que existe uma força superior é universal na face da Terra. Das mais de 2.500 culturas estudadas e classificadas pelos etnólogos e pelos antropólogos, toda, sem exceção, apresentava a crença na imortalidade da alma. Certamente, como produto dessa relação permanente dos espíritos encarnados com os espíritos desencarnados em qualquer tempo e lugar. Então, assim, no Antigo Egito, nós vemos o deus Anubis, que atuava, segundo a mitologia egípcia, atuava no processo da mumificação, que era todo um conjunto de rituais que era destinado principalmente aos faraós, mas sacerdotes, altos funcionários também passavam por esse processo. E Anubis aí funciona como um técnico da desencarnação. Hoje nós sabemos que existem espíritos especializados em auxiliar no desencarne das pessoas. Muitas vezes são familiares nossos, já nos antecederam. Existem uma área da parapsicologia e até dos estudos espíritas, que estudam as visões em leito de morte, em que a pessoa vê um familiar que já morreu ali presente e entende que chegou a sua hora também, Não tem escapatória ali. E muitas vezes atua como um técnico auxiliar no processo de desligamento do espírito do corpo. Então aí Anubis, de certa forma, exerce essa função. Então a religião egípcia tem ligações diretas com as crenças espíritas. Os astecas também comunicavam-se diretamente com o que eles chamavam de deuses, como Huitzilopochtli, o deus da guerra. Eram espíritos que se comunicavam com eles. E era um espírito belicista, guerreiro, conforme o povo. Na China, o confucionismo, o taoísmo, através de Confúcio, Forri, Lao Tse, da mesma forma, há muitos princípios espíritas dentro dessas filosofias orientais. Ali é uma representação de uma divindade fenícia que aparece lá no Antigo Testamento como chamada de Baal. No judaísmo, todo o judaísmo se fundamenta em comunicações com o mundo espiritual. O cristianismo, da mesma forma. Moisés ascende o Sinai para conversar com os espíritos. Jesus ascende o Tabor para dialogar com os espíritos dos mortos, Elias e Moisés. Sem falar que Jesus voltou da morte como evidência fundamental da continuidade da vida após a morte. Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, haviam as pitonisas que serviam de medianeiras para que os deuses dessem os seus oráculos. Entre os incas, da mesma forma. Na Índia,
dentro do hinduísmo, do budismo, do sikhismo, que são religiões e filosofias indianas, nós encontramos disseminados todos os princípios espíritas. Emmanuel, na obra Caminho da Luz, não estamos equivocados, no capítulo 5, que trata da Índia, fala que não existe até hoje povo com maior acervo de informações sobre a reencarnação do que os indianos. Zoroastro, que foi um profeta persa, que conversava com o mundo espiritual, e o zoroastrismo influenciou diretamente o judaísmo e o cristianismo em vários elementos, como a questão dos anjos, né? A crença nesses espíritos protetores vem do zoroastrismo. Zoroastro conhecia o papel desempenhado por esses elevados mentores na condução dos indivíduos e dos povos, né? E esse princípio, por proximidade geográfica, introduziu-se mais tarde, depois no judaísmo e mais tarde ainda no cristianismo. O islamismo, da mesma forma, Maomé era um grande médium, né? Conversava com o arcanjo Gabriel, o espírito Gabriel. O Alcorão teria sido ditado por ele, por essa entidade. E afirma-se que Maomé era analfabeto e recebeu o Alcorão do espírito Gabriel. Aqui há uma casa de reza Guarani, aqui do Rio Grande do Sul, onde os homens, é vedado às mulheres, os homens entram lá dentro, se reúnem em cerimônias específicas e onde ocorre manifestação de espírito, onde eles têm o contato com o sagrado, né? O pajé bebericando as suas ervas, ou às vezes até aspirando certas essências, muitas delas alucinógenas, né? Aguçam a sua sensibilidade e adentram contato com o mundo espiritual, né? E recebem orientações, ditames para a condução do seu povo. A religião dos nossos índios, né? No passado, no Ayrton Senna, na escola onde eu trabalho, nós recebemos a visita de um sertanista que vive lá no Xingu, no meio dos índios. Ele foi dar uma palestra para os alunos, explicando como era, que ele abandonou a vida dele aqui para viver lá no meio dos índios, tanto que eles se consideram índios. E eu questionei na fala dele como é que era a religião dele. E olha que ele respondeu: a religião deles é a religião espírita. É claro que não é o espiritismo enquanto doutrina filosoficamente estruturada, mas as crenças espíritas estão lá, na comunicação com o mundo espiritual. E é isso que nós encontramos espalhados no mundo inteiro, as crenças espíritas, sem ser necessariamente espiritismo. O espiritismo é o corpo doutrinário que reúne e examina essas crenças, sistematizando-as, dando-lhes lógica, dando-lhes explicação. Então, rapidinho para o terceiro módulo. Eu vou atravancar, senão a gente vai sair daqui meia-noite, né? Isso aqui é muito importante. Ó. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Funciona assim para a mediunidade, né? Aquele que vem para a Terra para ser médium, antes de encarnar, inclui isso no seu planejamento existencial. Passa no mundo espiritual por todo um preparo, são feitas várias aplicações magnéticas no seu corpo espiritual, é feito um planejamento minucioso, no qual o espírito se compromete com o exercício da missão que virá a desempenhar na Terra. Então aqui, né, o planejamento encarnatório, infelizmente, né, eu não vou ler aqui muita coisa, né, as obras mensageiras, nós comentávamos antes, é fantástico, como todas as demais, né, mas particularmente é uma obra que
Já lemos ela várias vezes, mas mexe muito comigo, me faz refletir muito. Porque logo nos capítulos iniciais, né, apresenta vários casos de médiums falidos, todos ligados ao nosso lar, né? Que é a cidade espiritual a qual eles estavam ligados. Então, antes de vir para a Terra, eles haviam sido preparados, né, para desempenhar funções mediúnicas na Terra, vieram para a Terra, não conseguiram honrar o seu compromisso e voltaram num estado de perturbação tremenda. E André Luiz, que trabalhava lá nas câmeras de retificação no nosso lar, depois de um ano de trabalho, né, ele recebe o título de cidadão do nosso lar, não estava mais lá só por intercessão da mãe, né? Ele passa a fazer experiências de observação. E ele vai para o Ministério da Comunicação, que o nosso lar é uma colônia espiritual. Olha que interessante, né? Uma coisa vai puxando a outra. Nosso lar foi fundado no século XVI pelos primeiros colonizadores portugueses que desencarnaram. Vieram aqui para o Brasil, fundaram as primeiras frentes de colonização, desencarnaram. Ao desencarnar na espiritualidade, fundaram essa colônia, como inúmeras outras. E com o tempo, ela assumiu a configuração de uma estrela de 6 pontas, a estrela de Davi. E é curioso lembrar que nessa época, lá no século XVI, os judeus estavam sendo perseguidos. Então, para não morrer, o que eles faziam? Se convertiam ao cristianismo. Só que muitas vezes não era uma conversão autêntica. Eram chamados cristãos novos. E muitos desses cristãos novos vieram para o Brasil tentar uma nova experiência aqui, onde não sofressem a perseguição que estavam sofrendo da Inquisição na Europa. E observe a estrutura, né, do nosso lar, a estrutura arquitetônica. Com certeza, também é idealizada por cristãos novos desencarnados. Então, no centro tem o Palácio da Governadoria e em cada extremidade da estrela estão os ministérios. São 6, eu não lembro de todos agora. 3 ligados às regiões superiores e 3 ligados às regiões inferiores, incluindo a Terra. E André Luiz vai, então, para o Ministério da Comunicação, né, onde tem esse centro de mensageiros. E ali ele vai fazer várias observações atinentes a planejamento encarnatório, a programação mediúnica e ao desempenho de tarefas mediúnicas na Terra. Então, tudo organizado previamente do lado de lá. E aí ele... a gente volta depois aos mensageiros. Tá? Essa questão, para nós, é uma das mais importantes do Livro dos Espíritos. Né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Né? Então, os espíritos se imiscuem em nossos pensamentos, em nossos quefazeres, em nossas ocupações, em nossas relações, o tempo inteiro, nos observando, nos estudando, nos perseguindo, nos amparando, nos auxiliando, nos guiando, de acordo com as ondas que nós sintonizamos, de acordo com a radiação mental com a qual nos afinamos. Daí a importância de refletirmos sempre sobre os nossos pensamentos. Todo o processo mediúnico começa no pensamento, começa na nossa mente. Sintomas da mediunidade. Como saber se eu tenho essa tal de mediunidade ou não? Chico Xavier, numa entrevista, respondeu o seguinte: os sintomas podem ser variados de acordo com o tipo de mediunidade. Irritabilidade, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico definido, mau humor, choro inexplicável, podem indicar necessidade de esclarecimento e de estudo. Então, muitos... já tem, principalmente com uma mediunidade provacional, sofrem muito com a eclosão dessa mediunidade. A minha experiência, a minha iniciação nas coisas espirituais não se deu no espiritismo, se deu na Umbanda. Porque meu
Meu avô estava com um câncer muito afastado, e a minha família católica, até hoje, começou a ir em pai de santo, em cartomante, em tudo. Eu era adolescente, ia junto, era criança, na verdade, ia junto. E essas coisas passaram a despertar o meu interesse. E eu conheci uma médium nessa linha africana que o seu tipo de mediunidade era de fato provacional. Ela já é desencarnada. Quando eu já a conheci, ela era muito velha. Né? Já estava ela desencarnou agora há pouco, com 80 e poucos anos, mas quando eu a conheci, ela já estava indo de 60 para 70. E a mediunidade se manifestou na infância dela, onde ela recebia tapas, agressões dos seus obsessores. E ela, pela família, era vista como louca, como perturbada, porque ninguém entendia. Imagina isso lá, ela lá da década de 20, né, isso desde a infância, né, essas coisas acontecendo. Então, uma mediunidade tipicamente provacional. E nós vemos muito nessas linhas africanas esse tipo de mediunidade, onde são mais comuns os efeitos físicos em função do tipo de trabalho que eles desempenham, e essas ocorrências são comuns, né? Em que se encontram, como esse caso que eu citei, a mediunidade de prova. Né? O ideal é que todos tivessem a orientação que o Espiritismo dá, mas não é o que acontece. Então, esses sintomas, muitas vezes, é que leva a pessoa a se dar conta de que possui a mediunidade. Como o Chico diz, não diz que precisa desenvolver mediunidade, ele diz que precisa de esclarecimento e de estudo. Né? Então, a educação mediúnica, teoria e prática sempre concomitantes. Né? Isso é um pensamento nosso. Né? Acho que até não é uma orientação da Federação Espírita Brasileira, é um pensamento meu. Né? Que as duas coisas têm que vir juntos. Que há casos em que a mediunidade está muito aflorada, é um crime não se assistir o medianeiro e submetê-lo aos 4, 5 anos infindáveis, né, de ESD, para depois iniciar a fazer o trabalho mediúnico. Né? Nesses casos, cada caso é um caso, tem que ser analisado pelos diretores do trabalho. Quando é um caso em que a mediunidade é aflorada, é evidente, tem que se fazer a concomitância entre o estudo e a prática. No caso daqueles que não apresentam nenhuma sintomatologia da mediunidade, o caminho indicado é primeiro do estudo, depois o da iniciação mediúnica. É o meu ponto de vista. Tá? Mas isso aqui, independente de quem já estudou, quando vai para a prática mediúnica, o estudo tem que ser permanente. Nunca pode parar de ler, de estudar, de examinar. Né? A questão das dúvidas e hesitações, no começo é normal, às vezes durante toda a vida, só que a gente não pode permitir que essas dúvidas e hesitações nos impeçam de realizar o trabalho que nos compete. Melhoria constante, tudo isso, né, na consolidação da nossa faculdade, objetivando, né, o nosso aperfeiçoamento sempre, a oração fundamental e o idealismo superior. O Emmanuel tem uma metáfora muito interessante. Né? Ele compara a faculdade mediúnica em alguém que não a educa, não lhe oferece a diretriz que o Espiritismo apresenta, como uma queda d'água, uma cachoeira que corre ao seu bel prazer. E a mediunidade educada, disciplinada, como uma queda d'água represada, né? Que se transforma em utilidade, em benefício consciente para aqueles que servem. A metáfora é muito boa. Claro que aqui não desconsiderando a questão ambiental, né? Porque a gente sabe que
A construção de uma queda d'água, de uma represa como a de Itaipu, parece que agora é a segunda maior do mundo, até pouco tempo era a primeira, tem um impacto nos recursos hidrológicos da região inimaginável, né? Por melhores que sejam os estudos e prognósticos, né? Mas também não se pode desconsiderar os benefícios que advêm dela. Então, a mediunidade, né, precisa receber o serviço da educação para que seja devidamente aproveitada. Daí a importância do trabalho mediúnico realizado no centro espírita, que é justamente, através do estudo e da prática, oferecer a educação continuada da mediunidade. E rapidamente, né, algumas quadrinhas. A faculdade mediúnica é um dom inato e natural, conectando o indivíduo com o mundo espiritual. Então, a mediunidade é esse meio em que nós conquistamos o contato, as relações, as ligações com a espiritualidade. Se por acaso tu desejas educar tua mediunidade, deves ter muita paciência, disciplina e tenacidade. Quem deseja educar e desenvolver a sua mediunidade precisa fazer de lema aquelas 3 palavras ali: paciência, disciplina e tenacidade. Não existe trabalho que não vai resultar em algo de concreto. Só que, às vezes, esse algo demora muito tempo. Daí a necessidade da paciência, né, da persistência, da disciplina. O desenvolvimento mediúnico não pode nem deve ser forçado, pois abrirá um árduo caminho para o qual não se está preparado. Então é tudo uma questão de consciência. Não é porque a gente está numa casa espírita que precisa educar a mediunidade. Se eu não quero isso, né, eu preciso aprender a educar os meus pensamentos. Educando os meus pensamentos, eu educo a minha faculdade mediúnica, que é inerente ao processo mental, que vai permitir uma triagem das relações espirituais que eu mantenho. Em contrapartida, a mediunidade desprezada, que não se vive praticando, é inchada abandonada, que acaba enferrujando. Então é importante, né, não se desconsiderar a nossa missão, né, a nossa vocação. Se nós viemos para cá com essa tarefa, nós temos que desincumbi-la. Processo obsessivo, né? Nós não vamos entrar nisso porque demora muito tempo. Só a definição, que está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, é uma relação negativa, em que um espírito exerce a sua influência na forma de um jugo, de um cabresto, sobre outro espírito, encarnado ou não, porque há obsessões de encarnados para encarnados também. Né? Quantos maridos obsedam as suas esposas e vice-versa? Né? Isso é muito comum em nosso meio. Não sei por que eu riso, né? A classificação feita por Kardec, né? Ele faz ali uma graduação da obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que é o grau em que vai avançando esse poder de domínio, de influência de uma entidade sobre outra. Né? Então, aqui, honrar os compromissos assumidos, voltando ao centro de mensageiros. Né? Então, André Luiz se surpreende com o tipo de trabalho que é realizado lá. Ele participa de uma espécie de terapia de grupo, onde vários médiuns, doutrinadores, palestrantes, trabalhadores espíritas estão reunidos e partilhando na forma de depoimentos, de confissões, as suas experiências malogradas na Terra. É uma espécie de terapia de grupo. E ali André Luiz analisa uns 5 casos. Um deles que nos recordamos é o caso de Joel, que antes de encarnar passou por todo um processo minucioso de preparação nos departamentos magnéticos lá do nosso lar,
para acentuar alguns centros da sua memória, porque a missão mediúnica que ele desempenharia na Terra exigia que ele tivesse acesso a recordações precisas de vidas anteriores. Ele reencarna, cedo sente os apelos, os chamados do mundo superior e começa o trabalho. Mas ele se fascina com a própria faculdade. Ele lembra, inclusive, o nome que ele teve numa encarnação no século XV, no final do período inquisitorial na Espanha. Lembrava o seu nome, ele havia sido um sacerdote do alto escalão, e ele começa a identificar no seu grupo, no seu grupamento espírita, várias pessoas que conviveram com ele na mesma época, e usava essas lembranças ao invés de promover, de ajudar as pessoas para criticá-las, né, para apontar os defeitos, e elas acabavam se afastando do trabalho. Observe a responsabilidade do médium, principalmente do médium vidente. Nem tudo que vê pode falar, né? Porque não sabe do impacto que isso vai ter naquele que está escutando. Então, lá no mundo espiritual, ele vem, se fascina com a faculdade, e ele morre, desencarna em profunda perturbação. Permanece vários anos numa zona sombria, de onde ele é resgatado, retornando ao nosso lar, mas onde ele ainda era tomado de vertigens, né? E com certeza, quando reencarnar, provavelmente vivenciará um processo de esquizofrenia, que é o que acontece na maioria desses casos que são apontados pela psiquiatria. São médiuns falidos de outras existências, que não souberam conduzir a sua faculdade naquele tempo, na encarnação em que sucumbiram. E agora vêm perdidos em ondas e radiações que emanam de si mesmo, principalmente do inconsciente profundo, e que não sabe identificar se é real ou não. Então, são narrativas dramáticas. Então, só para concluir, o futuro da mediunidade, né? Isso aqui é uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 934, lá da quarta parte, que trata das esperanças e consolações, né? Só vamos ver aqui o finalzinho da mensagem, né? Que os espíritos, sobre a perda dos entes queridos, né? Sobre o desencarne dos familiares, dos nossos afetos. Os espíritos dizem que um atenuante, um consolo, é a possibilidade que nós temos de nos comunicarmos com aqueles que partiram, pelos meios existentes, né, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, se nós observamos uma evolução da mediunidade lá da Taba, lá na aldeia indígena, até os centros espíritas, até os centros esotéricos, até os centros de Umbanda, nós vamos acompanhar outras evoluções na faculdade mediúnica, em que o processo de comunicação e inter-relação mental, mente a mente, avançará para outras etapas. É o nosso futuro. É o que diz Telésforo, também isso é depois. Aqui é do Consolador, da obra do Espírito Emmanuel, de perguntas e respostas sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Está dividido em 3 partes: ciência, filosofia e religião. É muito bom esse livro, né? Olha o que Emmanuel fala. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Então, a mediunidade é esse portal de novas percepções, é a imensidão dos sentidos do espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, né? O espírito foi muito feliz na titulação desse livro, A Imensidão dos Sentidos, porque a mediunidade
nos lança para um conjunto de percepções novas ao qual nos reserva o futuro. E o mentor espiritual Telésforo, nos Mensageiros, afirma o seguinte: a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona esse movimento. Isto é uma fatalidade evolutiva. Então é o nosso futuro. É a afloração dos potenciais encerrados em nosso superconsciente, nas zonas frontais do nosso cérebro, em que alguns espíritos, como o caso de Chico Xavier e outros grandes líderes da humanidade, já se encontram, estão no presente, mas vivem no seu dia a dia o futuro, porque eles estão no que o espírito Calderaro, na obra No Mundo Maior, chama de futuro da raça. Né? Eles estão no presente, mas já vivem o futuro. E para encerrar, um pequeno poema que encerra bem o nosso dia a dia nas tarefas mediúnicas. A mediunidade de Manuela. Segunda-feira, fim de tarde, acalmando suas emoções discretamente, sem alarde, Manuela realizava orações. Era assim que se preparava para as sessões semanais, mediante as quais educava suas faculdades espirituais. Desde muito cedo, ainda na infância, com receio e medo enxerga a Constância. A avó materna de Manuela, há alguns anos falecida, agora aparecia para ela do jeito que era em vida. Manuela logo se acostuma com a nova companhia, que se tornou ininterrupta de noite, noite e dia. Constância fora designada pelo mundo espiritual como protetora extremada daquela menina especial. Nem atingira a maturidade e já estava no serviço, exercitando a mediunidade e elevado compromisso. Funcionava como medianeira entre os homens e os espíritos, trabalhando sem canseira em prol de todos os aflitos. E, naquela tarde de segunda, quando se aprontava para sair, sentiu uma solidão profunda e vontade enorme de desistir. Então reaparece Constância, cheia de amor, carinho e luz, chamando-lhe a observância da mediunidade com Jesus. Então, acho que a poesia fecha bem, que é o que todos nós passamos, né? As nossas hesitações, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Isso é normal, faz parte da nossa condição humana de seres imperfeitos. Nós sempre teremos que estar buscando, mesmo esses livros velhos já, né? Eles precisam ser constantemente retomados, revisitados, repensados, porque a nossa avaliação sempre vai ser diferente deles e nós estaremos incorporando novos elementos. Né? Em função do horário, nós não vamos fazer a técnica final e agradecemos e pedimos desculpas por termos passado tanto do horário. Gente, eu acho que só agradecer. Acho que o importante talvez até uma sala de palmas, que é uma maneira mais. Eu que agradeço imensamente o convite, a confiança, até para os que são trabalhadores da casa, né? Algumas questões que eu falei, né, têm que ser vistas com a casa, depende da condução da casa, isso varia de centro espírita para centro espírita, porque existe uma unidade, embora não haja, nunca haverá uma uniformidade. Então, isso tem que ser avaliado, adaptado para o perfil de cada casa, de cada trabalho que é desenvolvido na casa. Então, eu que agradeço o convite. Como eu tinha dito no e-mail, foi meu primeiro seminário, não me atrapalhei todo aí com o horário. Estava previsto 2 horas, quantas horas foram. Né? Agradeço a paciência, agradeço o carinho, né, e a amizade. Muito obrigado.